A gente está vendo muito o avanço das startups, que grande maioria vem como spin-offs das universidades, mas também podem ser iniciativas privadas, e que as regras, no caso desse tipo de desenvolvimento, podem ser mais flexíveis dependendo do impacto que o produto pode ter. Quando a gente fala de ciência, quanto mais cedo a gente desenvolve a ciência pensando, né, em incorporar as regras e os requisitos mínimos de qualidade, segurança e eficácia, menos a gente percebe isso como barreira e mais a gente percebe isso como uma forma de auxiliar no desenvolvimento, guiar as perguntas científicas que virão. Hello, hello, LabMate! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Lab to Business Podcast. Se essa é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, eu sou a Mari Fonseca, sua host aqui. E se você já é um ouvinte e assíduo do canal, está sempre por aqui, muito obrigada por ter você aqui novamente essa semana. E o assunto de hoje é inovação e regulação. Para muita gente aí na ciência, esses dois conceitos ainda vivem lados opostos, né? Mas esse episódio existe justamente para tentar mudar isso. Hoje o Lab to Business vai trazer um formato um pouco diferente, né? É um papo de especialistas com duas perspectivas que nem sempre aparecem juntas. Esse episódio vai ser conduzido pelo professor Leonardo Miziara, que é professor na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara, que vai trazer o olhar aí de dentro da academia, do desenvolvimento de pesquisa e de pesquisadores. E o doutor Gustavo Mendes, que é diretor de assuntos regulatórios para a América Latina na Lilly Farmacêutica e com passagem também pela Anvisa, né? Então trazendo aí a visão de quem viveu aí a regulação dos dois lados. Se você está então desenvolvendo um projeto, às vezes pensando em como transformar isso em um potencial produto, se está fundando, desenvolvendo, trabalhando em uma startup aí na área da saúde, ou mesmo se simplesmente quer entender, né, como que funciona, como o sistema regulatório brasileiro está aí evoluindo para acompanhar a inovação, eu tenho certeza que você não vai querer perder esse episódio hoje. Antes de mais nada, eu quero pedir se você pode conferir, por favor, se você está seguindo a gente aqui. Então, se você estiver ouvindo ou assistindo a gente pelo YouTube, confere se está seguindo o canal. Se não, aproveita e já segue, já deixa o like nesse vídeo também. Isso ajuda que a gente continue sempre trazendo essas conversas por aqui. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma aí que você acompanha os seus podcasts, não deixe de deixar um review também pra gente. Vamos agora, então, com o papo de especialistas. Olá, pessoal, galerinha aí da audiência do Lab to Business, né? O episódio aqui é um pouco diferente hoje, né? A Mariana não está com a gente, então vamos iniciar aqui com um bate-papo muito interessante com Gustavo Mendes. Bom, o nosso convidado de hoje, atualmente diretor, né? Diretor de assuntos regulatórios na América Latina lá no Laboratório Lilly, né, do Brasil, ex-diretor de assuntos regulatórios, qualidade e ensaios clínicos da Fundação Butantan e atuou como cientista pesquisador do International Vaccine Institute e é especialista em regulação e vigilância sanitária na Anvisa, né. O Gustavo, ele possui graduação em farmácia industrial pela Universidade de São Paulo, a USP, né, a USP de Ribeirão, especialização em vigilância sanitária pela Fiocruz, mestrado em toxicologia aplicada à vigilância sanitária pela Universidade Estadual de Londrina e doutor em ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual de Maringá. E também possui graduação em História, que é o mais interessante aí. Eu, como uma grande parte aí já sabe, sou o Leonardo, professor aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre mim, é só também assistir o primeiro episódio, o episódio inaugural do Lab to Business, e lá vocês vão ter um pouquinho de quem eu sou e dessa iniciativa aí do Lab to Business. Bom, começando o nosso bate-papo, Gustavo, primeiro eu queria te agradecer aí a participação, né, por ter aceitado aí contar um pouco dessas suas experiências em torno dessa temática que é tão interessante aí pra gente, né? Que é um pouco dessa parte de regulação e inovação, né? Regulação voltada para produtos ou serviços inovadores. E aí, uma primeira questão assim que surge assim na nossa cabeça, né? Que isso significa, né? O que seria para você, durante toda essa sua vivência aí, como gerente da Anvisa, diretor no laboratório farmacêutico aí, o que seria a inovação regulatória, né?
O que que seria, isso e como que ela é feito na prática atualmente? Bom, primeiro eu queria te agradecer, pelo convite, pela oportunidade. Sempre que tem um espaço para falar com alunos, para, de uma certa forma, inspirar os alunos a refletir um pouco mais sobre a nossa profissão, sobre os desafios que a gente vive no país, né, e no mundo, no que diz respeito às ciências farmacêuticas, à inovação, é muito interessante. Então, obrigado por esse espaço. Bom, e eu, como você já relatou aí, eu tenho uma trajetória bastante antiga. Já tenho alguns anos aí nesse campo. E eu sou da época onde as pessoas falavam de vigilância sanitária, né? A gente falava na faculdade sobre vigilância sanitária, regulação. E as pessoas, na verdade, assim, os farmacêuticos, principalmente, não entendiam muito, assim, a aplicação prática disso, né? Achava que, bom, eu eu tenho que gerar ciência, eu vou fazer ciência nos laboratórios, eu vou, gerar conhecimento, construir para o conhecimento científico, mas essas regras são coisas meio burocracia, né. E desde a criação da Anvisa, em 1999, como uma instituição independente, que tem a função de regular os critérios técnicos de qualidade, segurança e eficácia dos produtos. A gente está falando de medicamentos, mas na verdade a Anvisa atua até com uma gama enorme de produtos, né, que inclui alimentos, cosméticos, saneantes, e uma série fumígenos, uma série de produtos aí que tem interesse para a saúde. A gente vê que esse cenário se apresentou uma nova perspectiva, né. Então, a gente tem uma entidade que é de Estado, não é de governo, então não está ligada a questões políticas, que tem por função garantir que qualquer produto que chegue ao paciente ou à população cumpra com esses critérios mínimos de segurança, eficácia e qualidade. E o que isso tem a ver com inovação? No Brasil, a gente evoluiu muito nesse quesito, né? Quando a Anvisa foi criada também a lei de genéricos. A gente era um país muito voltado, primeiro que a gente não tinha um mercado farmacêutico que tinha uma regulação própria, então os produtos iam para o mercado sem muito critério, né? A gente brinca que na época era só você apresentar RG e CPF que você tinha o registro de produto. A gente passa por uma realidade onde, para chegar num paciente, o produto precisa passar por uma série de estudos, né, de equivalência farmacêutica, bioequivalência, começa a se estruturar esse cenário voltado muito para genérico. E depois, no Brasil, a gente começou esse conhecimento científico da inovação. As empresas começaram a pensar, tá, mas genérico eu já sei fazer. E agora, que mais? Como é que eu posso inovar? Como é que eu posso trazer novos produtos, novas opções, né? A regulação teve que acompanhar esse movimento, né? E o grande desafio que a gente tem em regular a inovação é como é que eu vou criar regras para algo que é novo, né? Que eu ainda nem sei o Sim. que é, né? Então, esse foi o grande movimento e é assim que eu percebo que a gente tem essa interface agora no Brasil. Sim. Eu, particularmente, quando eu vejo isso, quando eu converso um pouco disso com os alunos na faculdade, eu percebo que eles, num primeiro momento, eles encaram a regulação como uma burocracia, como uma etapa burocrática, como documentos para preencher, enfim, essa é a primeira reação que os alunos têm. Só que eu acho sim que toda essa questão aí da inovação, né, no momento agora, essa ideia, essa cultura está mudando um pouco. A gente começa a perceber que a regulação ela, não é só isso, né, a regulação ela também isso, né, mas ela não é só isso, e não é só uma etapa burocrática, né, essa é uma etapa que busca viabilizar algum produto ou serviço para a população, né, então, eh, essa Eu vejo assim que, eh, assim como quem trabalha com ciência, gera um conhecimento que passa por uma revisão por pares, né, e a gente só consegue falar que é ciência mesmo se há revisão por pares, faz parte do processo científico.
No caso da regulação, é um modelo de revisão por pares também, porque você vai ter pessoas ali revisando os dados que são gerados no desenvolvimento de um medicamento, no desenvolvimento de uma nova tecnologia, de uma nova proposta, para que isso possa ser viabilizado. Então, é um trabalho que também envolve uma série de conhecimentos técnicos e científicos que são fundamentais para a viabilização. Então, eu entendo essa ideia de, né, burocracia, né, e de documentação, que na verdade hoje a gente está avançando muito, né? Eu sou da época onde os documentos eram todos em papel, né? Os dossiês eram quase da minha altura de tanto papel que tinha enviado. E a gente agora está numa digitalização, né? Com a inteligência artificial também, a gente consegue otimizar uma série de processos e que a gente passa a focar no conteúdo mesmo, técnico, né? Então, assim, quais são os riscos de um determinado desenvolvimento? Qual é a ciência por trás? Como que a gente garante que esses novos produtos, novas tecnologias vão ser realmente seguros e eficazes, né? Então, passa por essa discussão. Muito interessante eh, todas essas, reformulações aí, né, da Anvisa aí, regulatória, com certeza. E se a gente for comparar, por exemplo, um cenário de 10 anos atrás, né, com o que tem hoje, você acha que teve, muitas mudanças, assim, e mudanças concretas nesse sentido do sistema regulatório aqui no Brasil? Em comparação talvez com, agências do exterior, por exemplo? Eu acho que sim, né? Eu acho que existia uma percepção antes de que a Anvisa era como se fosse uma caixa preta de um avião, ninguém sabia o que tinha lá dentro, né? Quais as regras e tal. Hoje a Anvisa está muito mais transparente, mais acessível, né? Então, a gente consegue, as pessoas que são sujeitas, né, que são do setor regulado, né, ou que vão fazer atividades que possam ter alguma interação com a Anvisa, têm muito mais acesso às informações, conseguem entender muito mais o racional da agência. A agência está muito mais transparente, eu acho que esse é o principal destaque que eu faria nesse avanço, mas ao mesmo tempo eu acho também que Os mais eu critérios os critérios talvez os critérios estejam mais simples de entender, né, mais fáceis de entender. os critérios são mais simples, só que ao mesmo tempo o mundo da ciência, né, das ciências farmacêuticas se tornou mais complexo, né. Sim. O o primeiro biosimilar foi registrado em 2015. A primeira terapia avançada foi registrada agora em 2021. Então a gente está falando de produtos que são cada vez mais complexos, que exigem um olhar técnico e científico muito mais apurado e que a agência reguladora tem que acabar se movimentando também para poder abarcar essa nova visão, né. Então a gente passou de um país focado, como eu disse, em genéricos com moléculas sintéticas, e agora a gente está falando de desenvolvimento local de terapias avançadas como os CAR-T. Então assim, a gente está num momento bastante diferente. Essas moléculas são um grande desafio, esses novas modalidades terapêuticas são um grande desafio que a gente vai conversar um pouco sobre isso logo, logo, tá, mas é muito com certeza nisso daí mesmo. E, você acha então, por exemplo, então que a Anvisa ela está se alinhando com tendências globais, então, né, não necessariamente porque antes a gente via, a ideia que a gente tinha da Anvisa no início, né, ou da agência reguladora aqui no Brasil é que a gente, eh, copiava, processos que já estavam muito bem estabelecidos no exterior, né. Hoje a ideia, né, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas a ideia é de que a Anvisa já começa a fazer parte desse diálogo junto com outros países, ou seja, não é simplesmente não está assimilando as leis ou as normativas, mas ela já começa a fazer parte do diálogo internacional aí em torno da regulação. Exatamente. Esse movimento, inclusive, teve uma celebração esse mês sobre os 10 anos da Anvisa no ICH, que é esse fórum de agências internacional, esse fórum de agências reguladoras que buscam alinhar requisitos regulatórios entre os países. Mas por que que a Anvisa só começou isso há 10 anos atrás? Porque
os próprios países fundadores dessa iniciativa, que foram os Estados Unidos, Europa e Japão, eram mais fechados, né. Eles permitiram que outras agências se juntassem nessa discussão, e a Anvisa proativamente se engajou nessas discussões. Então, sim, a gente está num modelo hoje em que a gente não só recebe, esses requisitos e incorpora requisitos técnicos e regulatórios, mas a gente participa das discussões ativamente, né. Então, isso é reflexo do desenvolvimento não só da agência reguladora, mas do desenvolvimento científico do país, né. A visão que o o mundo tem sobre o Brasil hoje é de um país que é capaz de desenvolver ciência e contribuir. Então por isso que isso é só um reflexo do que a gente Não é só um consumidor de conteúdo científico, mas um um produtor de produtor. um produtor de conteúdo científico também. Exatamente, exatamente. A gente, especialmente nessa última década, e impulsionado também durante o processo pandêmico, a gente teve um crescimento científico enorme. Uhum. Na realidade, acho que a pandemia, né, nesse sentido, ela meio que, ah, eu não sei, eu acho que ela mostrou a ideia do timing, né, da importância do tempo ali, da execução, de processos de forma mais célere, né, a celeridade dos processos regulatórios, principalmente, porque a gente estava no meio de uma pandemia, né, e precisava disso e ao mesmo tempo você precisava, hã, chegar com uma vacina ou um medicamento que seja que fosse seguro e eficaz, né. Então, acho Exatamente. que a pandemia meio que escancarou essa necessidade de adequação do da celeridade mesmo nos processos da regulação, né. Não, e é isso, a gente todas as oportunidades de melhoria que existiam em processos burocráticos e administrativos, precisou ser discutida e implementada para que se pudesse ter a celeridade necessária para dar respostas, né. E eu vejo isso na regulação, mas eu vejo isso, em vários outros modelos científicos que também foram afetados nesse sentido de que, eh, a gente sabe que não dá para produzir ciência sem dinheiro, né, então é um processo custoso. Nunca antes a gente viu um financiamento tão focado em doenças, né, em questões, quanto foi no caso da pandemia. Então isso ajudou a impulsionar. E a agência reguladora precisou dar essa resposta. Então, quer dizer, a ciência estava lá, eram, sei lá, vários, né, a gente estava falando de muitas tecnologias sendo testadas ao mesmo tempo e precisavam ser avaliadas. E aí, posso ou não posso? Posso comercializar, disponibilizar para as pessoas ou não? Isso obrigou a agência a se rever, né, obrigou a otimização dos processos, a repensar toda a estrutura. Ou talvez realmente uma própria inovação dentro do processo regulatório, né. Exatamente, tipo, Não a regulação da inovação, mas a inovação da da regulação. da regulação. Exato. Isso aconteceu muito, assim, foi um período onde, a quantidade de novas regras, e regras muito mais flexíveis, regras muito mais, que aproximavam mais o regulador da ciência, foram emitidas sem precedentes, assim. Então foi bem um processo bem intenso. É, bom, se é que a gente pode falar que teve alguma coisa boa da pandemia, né, acho que não É, quase nada, mas essa talvez seja um ponto positivo aí, que a revisão dos processos, com certeza. é, é. Um legado positivo, apesar de toda a tragédia, né. Sim. Então, na realidade, essa sensação que o pessoal, tinha antigamente de que a regulação mais, atuava como uma barreira, hoje em dia parece que já está moldando, se modificando, né. Não é mais aquela barreira intransponível, né. Então, é isso, acho que essa sensação de barreira é quando a gente associa muito à burocracia, né. E na verdade, se a e eu acho que como a gente teve
você falou, né, Léo, que hoje está mais acessível esse conhecimento sobre as regras, né, e quando a gente fala de ciência, quanto mais cedo a gente desenvolve a ciência pensando, né, em incorporar as regras, e os requisitos mínimos de qualidade, segurança e eficácia, menos a gente percebe isso como barreira e mais a gente percebe isso como uma forma de auxiliar no desenvolvimento, guiar as perguntas científicas que virão. É, não, concordo com você nisso daí, por isso que eu acho que a regulação porque, assim, grande parte dos projetos que eram feitos, né, há 15 anos atrás, né, mesmo 10 anos atrás, os pesquisadores pensavam na regulação lá na última etapa do projeto, né, ou, né, bem mais para frente, né, quando já tinha caminhado bastante, a pesquisa. Ou seja, se alguma questão regulatória, tivesse sido, esquecido de ter avaliado ou não participou das considerações na elaboração do planejamento experimental, provavelmente ia ter retrabalho, né, ia ter que ter algum tipo de retrabalho aí. Então, ah, eu acho que uma das questões mais interessantes atualmente é trazer essa regulação pro início no planejamento, né, antes mesmo de realmente iniciar a execução de um projeto de pesquisa, né. Trazer para a conversa desde o início a regulação, porque aí acho que a percepção seria, não tanto a regulação atrapalha, né, porque a regulação quando você chega com ela no fim, a ideia é de que não, é uma barreira. Mas quando você já chega com a regulação no início, essa ideia modifica, né, ela passa a ser uma viabilizadora, como você falou, uma viabilizadora de um projeto. Exatamente. Eu acho que, assim, a pergunta que eu eu penso que seria a mais interessante quando a gente está no começo de um projeto que pretende, se tornar realmente uma pesquisa, ou eventualmente contribuir para uma pesquisa aplicada, porque eu também acho que essa discussão é importante, né. Existe a pesquisa básica que busca contribuir com a ciência e que, na verdade, talvez não esteja tão vinculada a realmente transformar em um produto, né, A tecnológica. mas mesmo assim sempre é bom pensar, existe algum guia específico, regulatório que trata desse tema? E se a gente for ver, desde as fases iniciais de pesquisa de novas moléculas ou de novas tecnologias, já tem algumas preocupações regulatórias quanto, por exemplo, a quantidade mínima de, amostras ou rastreabilidade ou qualidade das informações que são geradas, que já podem ajudar nessa discussão, né, e de repente na montagem de um protocolo. Então por isso que é sempre bom, ter essas referências mapeadas, né, na hora de se pensar um projeto e se propor, para saber, existe alguma coisa que eu poderia fazer diferente que poderia, de É, repente ajudar esse processo? e pensando na questão da ciência fundamental que você falou, assim, às vezes é porque também a ciência fundamental muitas vezes não está preocupada com a aplicação, né, com a tecnologia em si. A tecnologia talvez surja depois, mas não como um objetivo central ali da pesquisa científica, né. Ah, mas, independente dos casos, se a regulação, independente do fato de ser pesquisa científica ou tecnológica ou pesquisa para inovação, né, eu acho que a regulação ou a ciência regulatória, né, ela tende a contribuir muito positivamente para qualquer tipo de pesquisa que está sendo feita ali, tá. Até para compreender, por exemplo, que às vezes para determinado tópico ou determinada tecnologia não existe regulação ainda, apropriada ou parâmetros apropriados para se executar a regulação de determinada tecnologia, que é o que a gente que é a questão do que a gente vai falar um pouco agora sobre os sandbox, né, a sandbox regulatória, que é um tópico aí também bem
bem recente, né, principalmente na área da saúde. Acho que já é um tópico que surgiu, se eu não me engano, no setor financeiro, né, pelo menos eu não sei se surgiu no setor financeiro, mas foi uma das áreas que mais evoluiu, né, a questão do sandbox, lá do Reino Unido, né, na Europa, e hoje já é um modelo que começa a ser adotado por outros setores aí, inclusive da saúde, né. Hã, se você, dentro da sua experiência aí, se você tivesse que explicar o conceito de sandbox para um aluno de graduação ou pós-graduação, como que você conceituaria? Eh, eu explicaria da seguinte maneira: bom, o nível de inovação já avançou tanto aqui no Brasil que permite a gente pensar nesse tipo de estratégia regulatória que seria o sandbox, que seria, né, esse um ambiente como se fosse um ambiente experimental, né, assim, um espaço onde produtos ou, novas propostas ou serviços que sejam inovadores possam ser testados, né, possam ser avaliados, possam ser, regulados de uma maneira, mais próxima do que acontece hoje. Porque hoje qual que é o modelo, né? O modelo é: você faz todo o seu desenvolvimento, né, e ao final do desenvolvimento, então você faz estudos pré-clínicos, vamos pensar numa nova molécula, né, você faz estudos, não clínicos, depois você faz estudos pesquisa clínica, você faz o desenvolvimento farmacotécnico ou biotecnológico, você completa todo esse desenvolvimento, e aí você submete para a Anvisa para uma avaliação. Então, a Anvisa, ela recebe essas informações para avaliar depois que você passou por toda essa trajetória. É claro que é possível discutir com a agência, né, isso é estimulado também, ela falou: "Ó, eu tenho esses resultados aqui, né, como é que eu avanço, tá, faz sentido ou não", mas a Anvisa não é uma consultoria, né, a Anvisa é o órgão regulador, que no final vai dizer: "Tá ok ou não tá". Nesse modelo de sandbox, é permitido um acompanhamento mais próximo, né, uma parceria, mas claro, né, sem perda dos papéis, né, de regulação e de regulado, mas é permitido um ambiente onde a discussão é mais fluida, onde é possível um acompanhamento mais próximo das etapas de desenvolvimento e as regras também são, mais, Flexíveis. flexíveis e adaptadas às diferentes realidades, porque a gente está falando de uma inovação. O sandbox, então, é um enfrentamento a esse desafio, que é: eu tenho situações que são inovadoras, então eu preciso eu E que preciso às inovar ve na regulação. e que às vezes não está dentro de um marco regulatório, não existe nenhuma normativa, né, nenhum marco regulatório mesmo para dar conta daquela tecnologia e precisa se criar esse espaço, né, esse espaço experimental. Exatamente. E pensando hoje hoje a gente no Brasil tem muitos, eh, modelos, e isso é muito positivo, a gente está vendo muito o avanço das startups que grande maioria vem como spin-offs das universidades, eh, mas também podem ser iniciativas privadas e tal, e que as regras, né, no caso desse tipo de desenvolvimento, podem ser mais flexíveis dependendo do impacto que o produto pode ter. Então, por isso que faz muito sentido esse modelo, assim, né, de sandbox. E você acha, por exemplo, é que assim, pelo meu conhecimento, a Anvisa ainda está começando ainda no processo, né, desse sandbox, diferente de outros setores que não são da saúde, que já testaram vários sandbox. Teve a questão de cosméticos personalizáveis, se eu não me engano, um sandbox que a Anvisa abriu, né, de cosméticos personalizáveis para personalizar a composição ali no ponto de venda, né, do cosmético. Se eu não me engano, também teve a questão relacionada a cannabis, a produção de cannabis para fins, medicinais. Mas assim, que outras áreas, outros tópicos, regulados pela agência você acha que se beneficiaria desse sandbox? Alguns tópicos da área de medicamentos, né, principalmente pensando nesses hoje no perfil de
desenvolvimento de novas terapias avançadas ou biotecnologia com startups brasileiras, a gente se beneficiaria desse modelo com um acompanhamento mais próximo, com regras mais flexíveis, sem abrir mão, claro, de critérios de qualidade. E também eu também penso em diagnóstico, né, em novas formas de diagnóstico, né, principalmente quando a gente fala da situação do Brasil, onde a gente tem várias doenças negligenciadas, onde não existe o interesse de grandes empresas no investimento. Faz muito sentido a gente pensar em sandbox que ajuda a acelerar o acesso a esse tipo de diagnóstico que muitas vezes não tem opção. Então, Sim. esse que eu penso assim, de uma maneira. Mas isso é pensamento pessoal, assim. Não, mas, sim, eu acho que faz sentido, porque, são ainda áreas que, ah, existem muitas incertezas, né. Então, por exemplo, como você falou, acho que a terapia o primeiro medicamento de terapia avançada foi de 2021, Aham. aprovação. Então, É. assim, é muito, recente, né, é bem recente. Então, assim, existem muitas, incertezas envolvidas. E quando você tem acho que pensando, assim, num sandbox, que pra que criar um sandbox? Geralmente é quando você não tem ah, regras bem definidas para aquele produto que se quer regular, ou até mesmo parâmetros, os parâmetros de qualidade talvez não estejam tão bem definidos, né. O sandbox serviria inclusive para isso, né, uma definição melhor de quais seriam os atributos críticos que deveriam ser regulados naquele tipo de produto em específico, no caso de terapia de RNA, por exemplo, ou mesmo os produtos à base de cannabis também, que eu acho que eu vejo um tópico É, bastante interessante aí também, para os próximos sem anos. dúvida. Tem muitas legislações, são bem recentes, tem legislação desse ano, se não me engano, né, 2026. E ainda também tem muitas incertezas. E até a parte dos nanomedicamentos, que é uma das áreas que a gente também trabalha aqui Aham. na Unesp, e você vê que não existe regulação específica, né, para isso. É geralmente tratado caso a caso. É, eu vejo que tem muitas oportunidades mesmo nesse campo. E esse dilema, né, de eu preciso ter uma. Esse é um dilema já desde sempre, assim. Eu preciso. O Brasil, no campo regulatório, seguiu muito a ideia do direito positivo, ou seja, se não está lá, eu não consigo fazer, eu não sei o que fazer. Se não está previsto em norma, se não está explícito, eu não consigo fazer. E a gente tem um dilema com isso porque, por ser pelo próprio direito brasileiro, quando está escrito explicitamente, a gente tem pouca liberdade de ação. Diferente de guias, por exemplo, dos Estados Unidos, né, do FDA, onde o FDA pode colocar um guia lá e falar assim: olha, se você quiser seguir, esse é o caminho mais fácil, mas se você não quiser seguir, tudo bem. Aqui no Brasil a gente ainda é muito positivista. Então, eh, criar as regras são importantes, mas o avanço da ciência muitas vezes faz com que as regras fiquem desatualizadas muito rápido. Então, ter essa flexibilidade é fundamental. Talvez essa seja a função do sandbox mesmo, né, quando você tem quando a inovação ela vai numa velocidade mais rápida do que o sistema regulatório, do que a Exato. regulação. Talvez esse seja E o onde existem campo. tantos fatores, né, interferentes, tantas complexidades, tantas especificidades, que se você criar uma regra única, você vai deixar um monte de situações não contempladas. E se você for colocar todas as situações possíveis, mesmo assim ainda pode ser que tenha coisas que você não pensou. Então esse é um grande dilema nesses anos todos, assim, a gente sempre que a gente ia estudar um novo caso, por exemplo, meu mestrado foi muito com medicamentos inalatórios e, nasais, né, Aham. corticoides. E naquela época, isso estou falando de, sei lá, 20 anos atrás, a gente não tinha regras para esses produtos e não tinha genérico, é assim, não tem regra, não tem genérico, então fica sem. E Uhum. foi um desafio pensar: "Não, mas a gente precisa ter uma estrutura para poder permitir com que esses produtos venham para o mercado sem restringir". Então foi uma discussão muito intensa.
né. E às vezes a partir da própria inovação que surge os parâmetros regulatórios, né, dependendo do produto, se é um produto Exato, muito inovador, surge ali da exatamente. própria inovação, As terapias avançadas é um exemplo, assim, a área foi se estruturando e os guias foram se estruturando à medida que os produtos já estavam mostrando resultados e já estavam sendo revolucionando a forma de se fazer, então é assim mesmo, muitas vezes. essa parte você tocou muito aí, tocou no assunto ah, caso a caso, né, às vezes a gente fala, tem que avaliar caso a caso, que pode ser também muito questão dessas terapias personalizadas, né, que é uma questão da medicina, de precisão, medicina personalizada, que é algo é difícil estabelecer parâmetros de qualidade para isso, né. Então, por exemplo, as células a terapia celular, né, que é um tipo de terapia avançada, né, que às vezes as células do próprio paciente seriam utilizadas no desenvolvimento de um medicamento Aham. para aquele paciente. Com Exato, certeza. é então esse é o desafio, né. Eh, eu tô usando, o aqueles conceitos tradicionais de produto, né, quando a gente fala de produto industrializado, né, lote, produção em lote, reprodutibilidade, né, boas práticas, são conceitos que, nesse tipo de situação, acabam sendo difíceis Hum, de aplicar. de aplicar, com certeza. E às vezes os atributos desses produtos vão ser atributos muito específicos para aquela categoria, daquela classe tecnológica, né. Exato. É, Que faz com que você certeza. tenha que pensar: "Bom, então se eu estou falando de uma terapia, celular, eu em geral, para as terapias celulares, eu posso ter essas e essas regras de produção, de controle de qualidade, definição de eficácia, segurança e tal. Diferente das terapias gênicas, mas que se surgir, de repente, uma nova situação, pode ser que eu precise flexibilizar isso. Tem esse Né, desafio mesmo que acontece nesse tipo de produto. é. Ah, vindo um pouco agora para a parte de gestão de projetos, né, que é gestão de projetos, gestão de pessoas, que eu acho que é um tema que também te interessa bastante, né, nisso daí. Você acha que, por exemplo, tanto gestão de projetos quanto de gestão de pessoas e projetos de pesquisa para inovação, né? Você acha que existe algum ganho quando a gente já traz então regulatório, o sistema regulatório desde o início, né? No processo de pesquisa, né? Pensando de projetos mais inovação, não medicamentos convencionais, mas projetos inovadores mesmo. Sempre, eu acho que para qualquer pesquisa científica, né, na área da saúde, claro que eu tô nesse nicho aqui, né, a gente está nesse nicho, a gente sempre vai ter um ganho se a gente fizer uma revisão e refletir se existe alguma regra posta pelas agências reguladoras para tratar dessa etapa que a gente está propondo para a pesquisa, né. Mesmo nas etapas de desenvolvimento e não pensando só em medicamento, pensando em plataformas mesmo, assim, de elucidação, eh, estrutural ou diagnóstico ou identificação de marcadores ou, sabe, mesmo essas questões. Eh, já pensar, por exemplo, como seria se a gente estivesse tratando num ambiente regulado, né? Como seria essa pesquisa se eu estivesse fazendo essa pesquisa dentro de um ambiente regulado, dentro de uma Da indústria, por da exemplo. indústria, de uma startup regulada, né? E o que que seria necessário para eu sair do meu protocolo agora, da minha proposta e da minha estrutura laboratorial para isso? Eu acho que mesmo, claro que Que não muitas vezes seja Muitas vezes não é factível. não é factível executar, mas eu acho que precisa ser trazido para discussão, Exato, né, acho que e precisa para o trazer pra entendimento. discussão e o pesquisador ter essa consciência. Então, assim, Uhum. eh, eu nas oportunidades que eu tive de pitch, né, de pesquisas, né, para financiamento no Butantan, o Butantan tem muito isso, né, o Butantan são mais de 200 linhas de pesquisa, e muitos pesquisadores em diferentes níveis diferentes etapas do desenvolvimento.
muitas vezes a gente via que, assim, os requisitos de boas práticas laboratoriais, né, requisitos de, qualidade, na produção da amostra, né, ou no nível de calibração dos equipamentos, etcétera, muitas vezes estava distante do que era a realidade ali do laboratório. Mas o pesquisador, sabendo, ele consegue manejar essas questões ou se preparar para eventuais discussões, caso ele chegue nesse momento em que o trabalho saia do ambiente meramente de publicação e vá para um ambiente desse. Então, assim, eu acho que para os alunos e para os pesquisadores, isso traz já um nível elevado de maturidade, de reflexão. Uma visão de planejamento também, né, porque aí, não chega na etapa, você fala aquela etapa final, assim, que às vezes, o projeto evoluiu de tal forma que é interessante, chegarmos a desenvolver realmente uma inovação, né, um protótipo que possivelmente vá para o mercado. E não se pega de surpresa, falando: "Mas e aí? Tem toda a questão regulatória, e aí, né, como que, E essa". exato, eu acho que isso. E também, não ser surpreendido e também conseguir avaliar com mais clareza os vieses que são gerados pelo fato de não estar num ambiente desse, né, então ser mais ponderado também, né, nas alegações. Eu acho que, assim, muitas vezes eu vivi, acho que é importante também a gente refletir sobre isso. Muitas vezes eu vi situações onde, claro que faz todo sentido o investigador falar: "Olha, eu tô com esses resultados aqui e eles são revolucionários, eles são promissores, eles vão mudar o mundo". E aí, quando a gente vai avaliar, né, no olhar do regulador, precisa de alguns vieses estão presentes que levam à ponderação. Ó, não se tem algumas coisas aqui que ainda precisam ser Calma, não é é, tanto, não é vão ser tão. refe vão alguns vão precisar ser refeitos, alguns vão precisar ser aprimorados, então acho que traz já essa claro que a gente fica muito apaixonado pelos resultados como um pesquisador, né. Não, e isso acaba sendo inevitável, né. Mas assim, ter sempre eh, uma visão externa é importante, eu acho, no processo e aí a questão regulatória atua bastante nisso, né. Essa visão externa, no processo, avaliando aquilo numa perspectiva mesmo de algo, se é viável ou não para a população. É, é. Então isso acho que, com certeza. E esses vieses, né, esses vieses no desenvolvimento de medicamentos é uma coisa que, hã, eu falo isso, porque a gente vivencia isso, né, no laboratório durante o desenvolvimento. Então, por exemplo, no laboratório a gente está implantando um laboratório que faz tanto desenvolvimento farmacotécnico quanto desenvolvimento analítico, né. E às vezes você tem, e são focos diferentes, né, às vezes o foco do analítico é um foco um pouco diferente do foco farmacotécnico do desenvolvimento ali. Então o tempo todo a gente tem que estar equilibrando esse é um dilema, né, você tem que estar equilibrando o tempo todo ali para poder eliminar, não, eliminar acho difícil, mas pelo menos minimizar esses vieses, com certeza. É, não, exatamente, estava concordando. Esse dilema é histórico, né, e acho que cabe a gente, quanto mais preparado, melhor a gente lida com isso. Dentro desse contexto aí da questão da gestão de projetos que a gente vê que é muito comum, pelo menos em iniciativas do ICH, em várias agências do exterior, acho que está começando a ser trabalhado aqui na Anvisa ou na maneira mais consistente, que é a questão da qualidade por design, né, o quality by design. Como que você enxerga isso, né, a possibilidade do quality by design, se você acha que isso pode, modificar um pouco as nossas práticas ali dentro do laboratório de pesquisa? Não, eu acho que já é uma realidade já, o guia do ICH os guias do ICH já buscam incorporar nas diferentes frentes, tanto em produção quanto em estudo clínico. A gente vê que, esse modelo onde a gente se propõe a pensar, né, num processo,
O grande objetivo é, eu tenho um processo que precisa ser realizado. E eu preciso saber quais são os limites desse processo, né? E quais são as variáveis aceitas, onde são os pontos de controle, para que eu não desperdice. Acho que uma grande preocupação industrial é evitar desperdício, né? Eu acho que deveria ser uma preocupação de todos nós, né? Tem que Eu ser, acho que né? sim. E eu acho que o Quality by Design essencialmente vem para ajudar isso, assim, nesse sentido. Será que eu preciso fazer tudo que eu estou fazendo? Ou será que eu estou deixando de fazer aquilo que é essencial e que pode interferir no meu processo de uma maneira significativa? Então, quando eu desenvolvo já com a mentalidade do Quality by Design, eu já tô com essa preocupação, assim, quais são as variáveis que interferem, que podem interferir no meu processo que eu preciso controlar para chegar no resultado que eu quero, né? E eu acho que isso afeta a indústria já há muito tempo com esses novos guias, mas eu acho que a ciência como um todo, né? Não, a ciência como um todo e assim, eu acho que essa questão do desperdício é algo que, como você falou aí, não deveria ser só uma questão industrial, né, eu acho que deveria ser uma questão geral mesmo, mesmo em laboratório de pesquisa acadêmico também. E, né, focar no que é mais crítico, né, então, por exemplo, acho que o QBD, né, o Quality by Design, ele já tem esse framework, essa filosofia de vamos estruturar um estudo para descobrir quais são as variáveis mais críticas, e aí sim a gente foca nessas variáveis críticas e as outras não precisam ser controladas, não precisam ser reguladas dentro de um espaço de design, um espaço experimental ali. Acho que isso é um grande avanço mesmo, porque antigamente era basicamente na tentativa e erro. Então, Exatamente. era tentativa e erro, e era naquela tentativa e erro de, você descobria a criticidade de determinada variável só lá na frente, depois que às vezes já tinha amadurecido bastante um produto, né, ou um processo. Exatamente. Eu acho que revolucionou, assim, revoluciona e traz uma nova perspectiva, né? E eu acho que a gente está bem mais preparado para endereçar isso. Eh, que é uma iniciativa, eu acho que isso está muito bem mais consolidado, acho que na indústria, né, na parte da indústria do que na academia. Mas assim, dentro da universidade eu vejo algo como muito importante também, né. Não que eu acho que a universidade tem que virar uma empresa, tá, não concordo, não acho que a universidade tem a função de gerar conhecimento no sentido de também o conhecimento fundamental, por trás ali do medicamento e tal, mas, precisa formar pesquisadores que têm essa visão mais ampla, né, do processo de inovação. Então aí a gente, esse alinhamento acho que ele é importante. Exatamente. Se você vamos pensar num iniciante, num aluno que queira fundar uma startup, ou queira, construir algum projeto com essa finalidade futura, talvez não inicialmente uma startup, mas um projeto já com viés, de inovação. Como que você acha que ele poderia organizar esse projeto, ou deveria pensar na regulação sem ainda ter um time, um arcabouço jurídico ou ou uma estrutura regulatória da empresa, hein? Bom, eu acho que quando nessas discussões de estruturação, a gente tem que o aluno, né, e o profissional acaba tendo que sair da sua zona de conforto, do seu conhecimento técnico e tendo que aprender de várias coisas, né. Uma das, uma não, várias das discussões que eu tive com pessoas que foram para essa iniciativa vindo da universidade falaram: "Nossa, mas eu era um pesquisador de bancada, de repente eu tive que me ver falando de orçamento, né, É um choque de realidade, é. Eu falo isso por é um choque experiência de rea própria, porque eu fui para a indústria depois que eu fiz o meu mestrado e doutorado primeiro para depois ir para a indústria, né, então assim, realmente aham. é um choque de realidade, com certeza. Você sai da sua bolha, você sai da sua zona de conforto e vai para né, É, onde você é um doutor, que é, detém todo o conhecimento, e vai para regiões onde você tem que aprender e que você tem que lidar com o fato de que você não vai saber tudo, mas é, você precisa ter um conhecimento mínimo. Então a minha primeira sugestão é
é preciso ter um conhecimento mínimo e é possível ir atrás desse conhecimento mínimo, né. Hoje a gente consegue ter acesso às informações de regulação de uma determinada tecnologia ou determinado produto facilmente, com acesso às fontes das normativas da Anvisa, guias que estão disponíveis, etcétera. Esse instinto eh, de data vai precisar ser necessário para essa pessoa. Claro que ela não vai se Curiosidade, tornar autodidatismo, autodidatismo. Claro que você não autodidaticamente, você não se torna um expert em assuntos regulatórios, mas esse conhecimento mínimo e básico é possível obter. Eu acho que, assim, a universidade está avançando, né, a formação dos alunos, acho que tem, né, essa iniciativa mesmo, que ajuda os alunos a já pensarem pensar que, isso. né, pensarem sobre e saber que existe isso. Então não é uma surpresa total. Também hoje eu estou vendo na graduação muitas oportunidades de matérias, né, onde se fala um pouco das regras, onde buscar, principalmente, acho que a principal função é onde eu vou buscar, né. E eu acho que então a pessoa que vai começar um projeto, ela precisa buscar isso, sair da sua zona de conforto e buscar. Se chegar num momento onde no momento da startup onde, a regulação já vai ser uma parte fundamental e crítica, o que eu sugiro é, da mesma forma onde a gente planeja orçamento para os insumos básicos, né, da pesquisa, do desenvolvimento, a gente planeja um orçamento para ou uma consultoria, né, e tem várias consultorias que são especializadas em startups, ou mesmo contratar um profissional, né, já dependendo do nível de maturidade ou da necessidade. Então eu acho que é um caminho aí para poder fazer essa avaliação. A Anvisa, ela é uma instituição aberta também à discussão, mas a Anvisa não é uma consultoria. Para a Anvisa é bom já chegar preparado com perguntas específicas, com pedidos claros, né. Por isso que vai precisar ter essa preparação antes. Mas a Anvisa tem se tornado mais aberta a essa Diálogo, a esse talvez. diálogo e até um olhar especial para startups. Então por isso que eu acho que, existe solução. Mas a minha recomendação, precisa fazer o arroz com feijão aí e buscar saber quais são os guias Anvisa e CH que afetam a sua pesquisa. Tá sempre atualizado, né. Essa é uma questão que eu venho, conversando bastante com os alunos. Atualmente, a gente não tem nenhuma disciplina específica de assuntos regulatórios, né, o que é uma pena. Eu acho que futuramente, quem sabe, na mudança da grade curricular, a gente consiga colocar uma disciplina específica para isso, né. Então, assim, a questão de assuntos regulatórios meio que permeia as disciplinas, né, as várias disciplinas ali, aí cada docente aprofunda dentro daquela área em específico que tenha que é responsável, né. Então, por exemplo, no meu caso, a gente trabalha bastante na disciplina de garantia de qualidade e desenvolvimento farmacotécnico ou analítico. Geralmente a gente sempre traz os guias e as legislações mais atuais aí para os alunos, né. E hoje em dia, né, a questão lógico, a Anvisa está muito tá realmente mais aberta ao diálogo e o próprio site da Anvisa eu vejo isso, né. O site está muito mais, intuitivo, no sentido de é muito É, simples achar as informações ali. O Anvisa Legis, né, a rastreabilidade de documentos é muito mais fácil, né, do que alguns anos atrás. eu concordo. Tá bem mais acessível, né, mais amigável. E, bom, Gustavo, vamos chegando aí pro fim do nosso bate-papo aí, que está sendo bem proveitoso e de grande aprendizado aí, pra todos nós, todo o pessoal aí que está assistindo aí, com certeza, principalmente o pessoal que trabalha aí com inovação e já vai se antenando, né, em questões, regulatórias, não precisa estar no final do processo de inovação, pode estar no início já pensando sobre isso, né. Mas, pensando um pouco no cenário da América Latina, em Latam, América Latina, o que que você acha que são inovações que fazem mais sentido para a gente, do que para outros países como os norte-americanos ou europeus? Bom, acho que a gente sofre pensando no tema da saúde, né, a gente sofre de questões muito específicas, né.
A gente tem uma série de doenças negligenciadas que, se a gente for pensar, né, em parâmetros infecto-contagiosas, né, arboviroses, que não são preocupações pro norte, né, para os países do norte. Então são questões, né, eu quando estava no International Vaccine Institute, a gente tinha muito essa discussão de que se não tiver uma instituição fomentando e acelerando desenvolvimentos específicos para as regiões, que têm mais desafio, né, tecnológico, a gente não chega a ter propostas. Então, para a América Latina, eu acho que a gente tem questões, primeiro, acho que assim, em termos de novas propostas, questões relacionadas a doenças infectocontagiosas que são próprias nossas, arboviroses. Uhum. E eu acho que em termos de política e tecnologia, eu acho que a gente ainda tem um grande desafio da autonomia, né, que a gente ainda é muito dependente de insumos e de produtos de fora, então autonomia é uma questão que a gente vê que permeia uma série de discussões na América Latina em geral. A capacidade local de produção e de desenvolvimento, se representa um grande desafio. O Brasil é diferente do resto da América Latina. O Brasil já é um país um mercado bem mais estruturado, com uma agência mais desenvolvida, com um parque fabril bastante estruturado, então se destaca, mas ainda não é autônomo. Então isso é uma grande questão. Concordo e a questão também dos insumos de produtos naturais, né, a biodiversidade aqui na América Latina e no Brasil também, né, Exato. É um grande tesouro que a gente tem, né. um grande recurso aí. E também mais desafiador também, porque também regular parâmetros de qualidade para produtos naturais também não são, eh, não são simples como sintéticos, né. Exatamente, tem uns desafios próprios aí, né, pensar que, né, as plantas, por exemplo, são sujeitas a Variabilidade. solo, a temperatura, temporada, então, assim, uma série de questões que podem influenciar o insumo, né. Mas as normativas hoje, eu considero que as normativas hoje brasileiras são bastante adaptadas também para esse tipo de regulação, então quem está pesquisando, né, produtos naturais pode, ter acesso a essas informações e observar que, na minha visão, a gente está bem, Evoluído, assim. alinhado, assim, nesse sentido e bem evoluído como se regula esse tipo de produto. Acho que é bem pelo fato do país ter também essa característica, né. Essa é um Exatamente, forte. exatamente. Então, e a pergunta final, Gustavo, né, pensando ainda na questão agora fechando regulação e inovação nessa temática aí. O que que você acha como formar pessoas já com essa capacidade, essa visão, assim, dentro da universidade, seja em nível de graduação ou pós-graduação, independente, mas já com essa mentalidade de que muitas vezes dentro de um cenário de regulação e inovação, ela vai ter que discutir com diferentes setores, né, e às vezes setores que têm visões, distintas sobre o mesmo objeto de estudo, o mesmo medicamento, porque às vezes o regulador vai ter uma visão, o investidor tem uma outra visão, quem é o pesquisador e está desenvolvendo o produto tem uma outra visão. Então assim, como formar pessoas ou lideranças, jovens lideranças nisso daí? Eu contribuiria com 2 aspectos principais. O primeiro é, desde cedo, os alunos saberem que estamos falando de um tipo de trabalho e um tipo de profissão multidisciplinar. Muitas pessoas vão para a faculdade de farmácia falando: "Não, eu vou trabalhar no laboratório, vou descobrir um medicamento e tal". Mas claro, você faz toda o sua trajetória acadêmica na graduação, na pós-graduação, se especializando muito, né, numa determinada técnica, né, num determinado produto, etcétera. É fundamental entender que vai precisar ter esse diálogo multidisciplinar e se abrir para isso, né. Não "Ah, não, mas isso aqui é financeiro, isso aqui não me interessa, isso aqui é regulador, não me interessa, isso aqui é jurídico", mas não, no final, para se desenvolver, vai ter que ter essa mentalidade, né, essa mentalidade de multidisciplinaridade.
E até para facilitar a comunicação, né, porque na realidade, é o que eu falo às vezes para eles: "Vocês não precisam ser especialistas em tudo", porque na realidade nem tem como, né, ser especialista em tudo. Mas pelo menos, comunicar com áreas distintas em que você deixa claro qual a questão, ou o ponto, ou o que você deseja esclarecer ali, né, em relação ao desenvolvimento de determinado produto ou tecnologia, né, isso pensando na bancada ali. Que é Exatamente. então isso às vezes, início da pesquisa, né, os alunos às vezes eles não têm essa clareza, lógico, essa maturidade elas vai surgindo aos poucos, porque há pontos que eles não conseguem nem saber a pergunta que precisam fazer para esclarecer a dúvida, deles ali. Então, assim, é uma questão, acho que é bem importante, então, já ter essa mentalidade multidisciplinar, transdisciplinar, né, toda essa, hã, é um sistema, né, não é uma única um único profissional. É claro que a gente tem as nossas preferências e é isso que permite a diversidade, né, senão todo mundo ia fazer a mesma coisa, mas é entender que a gente não está sozinho, né, e que o nosso trabalho dialoga com outras frentes que você precisa tudo bem, claro, você não vai ser um especialista, mas você precisa entender. E o outro ponto que eu ia falar era justamente esse da comunicação. Quanto mais especializado, mais a gente tende a falar uma linguagem única. Eu posso falar só o regulês, eu posso falar só o cientifiquez, né, e aí eu só estou comunicando com as pessoas que me entendem, É, né. E essas habilidades de transformar o seu objeto de pesquisa, né, a sua formação, os seus interesses, né, profissionais, em algo que seja dialogável com essas outras pessoas, que foi o que você falou um pouco, né, é essencial também. E isso a gente faz se expondo, né, então por é, isso que, a comunicação nem sempre é uma comunicação verbal, né, eu acho que eu tenho funcionários aqui que são muito bons e se comunicam de forma escrita, verbalmente vai precisar desenvolver. Consegue chegar numa posição, mas eu acho que precisa treinar essas habilidades, porque é isso. pra criar uma linha de base, uma linha de base, né, uma baseline em que a comunicação fique fluida, né, realmente acho que é. E que a gente consiga atingir outros públicos, né, porque assim, eu tô aqui na minha formação, eu só tô com os farmacêuticos, eu falo com farmacêutico, falo com o meu orientador, eu falo com os revisores da revista, eu falo com quem trabalha nas áreas que eu pesquiso. Você se fica naquele ambiente onde você não precisa de muito esforço, porque todo mundo te entende, né, você tá falando dos E sinalizadores, das e e a moléculas. li e a linguagem fica muito técnica, acaba ficando muito técnica e às vezes a gente não pega um público geral. Exatamente, a gente não sai, a gente não amplia. Eu acho assim, né, eu tive uma experiência, assim, na Anvisa por conta da situação toda da pandemia, né, uma experiência onde eu tive que me expor muito, né, e a agência se expôs e todo mundo se expôs, fora, né, da Anvisa, né, a gente teve que mostrar ali para a população o que que a Anvisa fazia e tal, etc. E eu vejo que a minha visão é, comunicação é muito sobre empatia também. Se eu Uhum, tô falando e uma das coisas que o pessoal da comunicação me falava assim: "Pensa que você tá falando pra a sua avó de 80 anos, ou pensa que você tá falando para o seu filho de 10 anos", uma coisa assim, sabe. Pra que a gente possa se colocar no lugar do outro e não falar pra você, né. uhum. Pensar assim, será que eu usando né, os acronimos que a gente usa, as siglas, os nomes químicos, as palavras, a pessoa vai entender? Então é isso que é um esforço que tem que se fazer sempre. É. E a comunicação só é efetiva quando o emissor e receptor estão falando a mesma língua, com certeza. Esse é um desafio, tá? Esse é um desafio, isso dentro da academia, isso é um grande desafio formar, porque assim os alunos acabam se especializando, nós os docentes também, lógico, e alunos à medida que vai, trabalhando, vai se especializando cada vez mais, aprofundando cada vez mais num determinado tema, quando vê já está falando uma linguagem técnica com pessoa que não precisa estar falando uma linguagem técnica. É um desafio sim. Eu acho legal Hã, uma coisa legal é assim, se falar para os alunos de doutorado, por exemplo, né, se fazer assim
Explica a sua pesquisa para um aluno do ensino médio, entendeu? Para um aluno do ensino fundamental. Fazer esse exercício para ver se a pessoa cada vez mais vai se esforçando a ter que falar: "Não, espera aí, deixa eu traduzir isso para a pessoa entender". É. Mas hoje a gente já vê muitas mais iniciativas, nesse sentido, as agências, FAPESP, mesmo o CNPq, a maior parte dos projetos, de fomento já estão cobrando da gente isso daí. A divulgação científica ela está cada vez mais sendo requisito de projeto. Antigamente era um plus, né, você, colocava aquilo como num projeto e aí não fazia parte dos critérios de avaliação, né. Hoje já não, né, eles já estão entendendo que essa parte de divulgação científica ela é muito importante ali no processo, então já faz parte do critério de avaliação, Muito bom. né. Bom, pessoal, encerrando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, que foi muito proveitoso, né? Tivemos praticamente uma aula aí sobre especialista em regulação, assuntos regulatórios, inovação, essa intersecção entre regulação e inovação, né? Espero que possa motivar vários futuros empreendedores ou empreendedores aí em estágio inicial de carreira, né? E já pensando em regulação, né, em assuntos regulatórios desde o início da concepção aí de um projeto de inovação, né? Não deixar só lá para o fim, depois de todas as etapas de desenvolvimento. Gustavo, quero agradecer a sua presença aí, tá? Muito obrigado. Se você quiser falar alguma palavra, na realidade eu vou te fazer uma pergunta. Uma última pergunta aí. O que você acha? Que tipo de conexão que precisa acontecer ou de arranjo que precisa acontecer, ah, no Brasil ou América Latina, né, pra que essas questões de inovação, e regulação fiquem cada vez mais fluidas, lógico, né, fluidas no sentido de, serem mais simples de serem executadas, mas sem perder o pilar da qualidade, que é eficácia e segurança. O que você acha que precisa, assim, para movimentar isso mais? Bom, eu acho que, claro, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de um risco muito grande, porque a inovação traz um risco inerente, né, o risco de não dar certo. E acho que o Brasil, para que isso possa avançar cada vez mais, precisa nós como sociedade, né, e as empresas que atuam aqui no Brasil, precisam cada vez mais aceitar isso, né, aceitar esse risco, né. É tudo aprendizado, né, se a gente pensar, um projeto que não dá certo é um aprendizado, porque entende o a gente consegue refletir sobre os motivos, contribui para a ciência, né, de uma forma a mostrar que não que, o que não fazer e quais os possíveis problemas. Então eu acho que primeiro é isso, né, a gente precisa como país aceitar mais o risco e por isso, ter mais incentivos, né, financeiros inclusive. Eu acho que inovação não é barato inovar. Então por isso que, esses recursos precisam ser continuados, precisam ser enviados para que a gente possa, eh, ter isso no Brasil como uma política, né. Eu vejo na Coreia, né, a experiência que eu tive na Coreia comparando, a inovação ela fez parte da essência política do país, né. A Coreia sofreu muito pós-guerra e depois colocou a inovação como um centro do seu país, que permitiu avanços na biotecnologia, na tecnologia, né, na eletroeletrônica, em carro, então algumas áreas, né. Então isso precisa estar para mim isso precisa ser incorporado como uma política também. China também, né, China China também. também teve grandes avanços. Que é justamente essa questão de, aprender a gerenciar o risco, né. Isso que você falou, acho que é a palavra principal, né, é risco, porque toda inovação vem um risco embutido, que são as incertezas do negócio, do projeto. Mas não é simplesmente, né, é parte aceitar o risco, mas eu acho que é desenvolver processos de gestão de risco, gerenciar risco, né, Exatamente. que é o que com isso a gente consegue viabilizar projetos inovadores.
Com Muito certeza. Hey LabMate, espero que você tenha curtido aí o papo de especialistas, espero que tenha contribuído para trazer luz a alguns questionamentos, né, de vocês e que contribua, né, que ajude as dicas aí, os conselhos, as observações dos especialistas, contribua para mudar a forma, né, como você enxerga a regulação, não só como uma barreira, mas como parte aí do processo. Se você curtiu esse formato, deixa aqui nos comentários. A sua opinião também é muito importante para ajudar a gente a decidir aí o que trazer por aqui. E você pode conferir as informações tanto do professor Leonardo quanto do Dr. Gustavo Mendes na descrição aqui do episódio. E se essa conversa fez sentido para você, eu tenho certeza que você também vai gostar desse episódio aqui que está aparecendo na sua tela. Esse episódio eu gravei com a doutora Raquel Machado e ela nos conta aí como está sendo a sua trajetória, sua jornada da pesquisa para o empreendedorismo, como ele está construindo aí uma empresa de consultoria usando exatamente o conhecimento e a expertise que ela desenvolveu na academia.